Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. E a garantia da lei e da ordem, a operação militar que começa hoje nos aeroportos e portos do Rio de Janeiro e de São Paulo, vão cair como uma bomba na cabeça das milícias. Começa a valer nesta segunda-feira a autorização presidencial para que as Forças Armadas exerçam papel limitado de polícia no combate ao crime organizado em áreas federais das duas maiores cidades do país. Porém, essa ação difere bastante das GLO anteriores, comandadas por vários governos, e há sim informação de que as GLOs foram comandadas por praticamente todos os governos desde 1992. Começaram a ser usadas as Forças Armadas de uma forma descontrolada que acabava não resultando em nada, por uma razão que o ministro Flávio Dino, que está comandando esta operação hoje, entende. O que acontece é que a tarefa de patrulhar cidades, e isso aconteceu muito no Rio de Janeiro, o foco maior dessa ação, apesar de atingir São Paulo, é o Rio de Janeiro e o império de terror das milícias, que chegam em alguns casos a suplantar o tráfico, e na verdade com ele se confundem no Rio de Janeiro, devido a uso inteligente das forças de segurança, que essa matéria vai mostrar para você, que está começando a ser feita hoje em escala restrita nos portos e aeroportos, idealizada pelo ministro Flávio Dino. A GLO restrita escala militares em portos e aeroportos de Rio e São Paulo, e começa a valer hoje a autorização presidencial para que as Forças Armadas exerçam papel limitado de polícia no combate ao crime organizado em áreas federais das duas maiores cidades do país. O que ocorre é que uma cidade, patrulhar uma cidade indiscriminadamente, como as Forças Armadas faziam, resultava em desgraças como aquela família de um carro dirigido por um homem negro que foi alvo de 300 tiros dos militares e que por algum milagre só matou o motorista, justamente o pai daquela família, um músico negro. E esse caso ficou emblemático na intervenção anterior no Rio de Janeiro, porque a polícia, as Forças Armadas não foram feitas para policiar. Forças Armadas foram criadas para ataque e basicamente, entre mortos e feridos, aí literalmente para matar, não é? Então esse patrulhamento nos portos e aeroportos, ele pode ser feito sem ser uma operação de ataque, sim, patrulhamento para controlar o ingresso de armas, para controlar o ingresso de fugitivos da lei nessas áreas sensíveis, mas sobretudo nas milícias. E essa operação está sendo vista como um golpe duro nas milícias. Começa hoje a operação de garantia da lei e da ordem, decretada semana passada pelo governo Lula para combater o crime organizado. O Exército, Marinha e Aeronáutica atuarão em portos e aeroportos e fronteiras para tentar estrangular a logística das facções criminosas que controlam o contrabando e o tráfico de drogas. Segundo o Ministério da Defesa, o efetivo empregado na operação terá 3,7 mil militares. A medida foi tomada por Lula em face à crise na segurança pública, especialmente no Rio, mas também em outros estados, como Bahia. As forças atuarão em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as polícias estaduais, além de outros órgãos da administração pública, até 5 de maio do ano que vem.
Com a GLO, a Marinha recebe poder de polícia para atuar na fiscalização dos portos fluminenses de Itaguaí e do Rio de Janeiro e no Porto de Santos, bem como no Lago de Itaipu, na região da Tríplice Fronteira. Como praxe, a força realiza rotineiramente inspeções de embarcações. Minha amiga, meu amigo, vamos lá. Pode parecer até acadêmico isso, mas a função principal das Forças Armadas, sem que haja uma guerra no Brasil, é exatamente esta que o Flávio Dino levou ao Lula, e agora o Lula vai adotar, ou melhor, já adotou, já está colocando em prática. A função qual é? As Forças Armadas, em tempos de paz, têm que controlar as fronteiras. Vejam, são as fronteiras seca, marítima e aérea. É isso que fazem as Forças Armadas e é isso que estão começando a fazer como nunca tinha sido feito antes. E o Flávio Dino, com isso, colocou as Forças Armadas onde elas deveriam estar, mesmo sem ser comandante do Exército, sem ser comandante da Marinha, mesmo sem ser ministro da Defesa, que na verdade, uma coisa a gente tem que pensar: o que é que faz o Ministério da Defesa no país? Essa operação de hoje vai levantar, que começa hoje, vai levantar inúmeras questões nesse país, como, por exemplo, para que servem as Forças Armadas em tempos de paz? E graças a Deus o tempo de paz no Brasil é sempre, não se tem notícia de guerras nesse país há muito tempo, não é? E nesta questão de comandar a vigilância das fronteiras no país, é que a gente vê para que é que servem as Forças Armadas, uma ideia brilhante do Flávio Dino e cujo primeiro efeito vai ser pulverizar as milícias do Rio de Janeiro. E a indicação de Flávio Dino para a vaga no Supremo está na berlinda porque há uma oposição forte dentro do PT e dentro da base aliada contra o Flávio Dino, porque o Flávio Dino não é do PT e o PT quer o Jorge Messias. O Lula, porém, segundo essa matéria, não está se deixando sensibilizar, por isso ele acha que isso pode ser remanejado. Claro que essa operação que começa hoje no Rio de Janeiro pode inclusive atrasar a escolha do ministro do Supremo, ou melhor, a indicação do ministro do Supremo. Mas Lula não está cedendo às pressões para deixar de escolher o Flávio Dino. E o desemprego vai parar de cair no início de 2024, diz economista de direita. Porém, não é o que está acontecendo. O desemprego, agora com o Brasil sendo governado pelo Lula, não para de cair. A fiscalização às irregularidades está disparando no país e o Brasil vai voltar a ter uma quantidade suficiente de empregos e vai começar a conter a opressão ao trabalhador, que até que Bolsonaro governasse não tinha garantia de registro em carteira, não tinha garantia de direitos trabalhistas, não tinha inclusive nem uma quitação decente quando deixava o emprego, porque o Bolsonaro e o Temer fizeram com que deixassem de ser feitas homologações nos sindicatos. O desemprego caiu para 7%, você veja que nós passamos os governos Temer e Bolsonaro com desemprego na casa de 13%, 14%, com Lula despencou para 7%. Resta agora a população logo mais começar a perceber isso, né? Está na hora desse país acordar. E a falta de consenso na oposição
e exclui liberar armas do levante conservador, principalmente na Câmara dos Deputados. Então aí as armas não estão entre as prioridades da Câmara dos Deputados, que começou uma ofensiva contra aborto, contra drogas, contra a união civil de homossexuais, mas não consegue, os conservadores não conseguem, na Câmara dos Deputados, liberar as armas, e essa é a primeira grande vitória do governo Lula no Congresso Nacional e da esquerda no Brasil, que está fazendo com que a população, aos poucos, vá entendendo que espalhar armas por aí é ruim para todos nós. Essa é uma grande vitória, e outras vitórias devem vir nos próximos anos para que o Brasil se torne um país mais moderno. E a Polícia Federal contra o crime organizado começa a agir também hoje. Desembarca no Rio de Janeiro encorpada equipe de agentes e delegados da Polícia Federal enviados por Flávio Dino para auxiliar no combate ao crime organizado, e que atuará de forma integrada aos militares das Forças Armadas nos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão e na Baía da Guanabara. Esse efetivo da PF atuará basicamente em investigações, mas não só no Rio, como também Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma mudança bem grande nas operações de GLO e das forças de segurança deste país. E a Polícia Federal começa hoje essa ação, a matéria saiu repetida aqui, e a fuga de traficantes que serviu para justificar a necessidade de iglu no Rio de Janeiro. Na verdade, o que fez essa operação ser desencadeada no Rio de Janeiro foi uma reportagem do programa Fantástico, que mostrava como os traficantes conseguem entrar e sair à vontade do Rio de Janeiro e de outros locais. Informação de inteligência sobre fuga de traficantes no final de setembro pela Baía da Guanabara foi usada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nas reuniões com o governo federal para justificar a necessidade de uma operação especial para patrulhar portos e aeroportos. Então é a facilidade que havia para que o crime organizado transitasse pelo país, e chega a ser impressionante, não é? Que tantas operações de GLO foram feitas e quantas vezes os militares foram colocados nessa tarefa e não foram aonde mais precisava: combater o turismo do crime organizado pelo país, indo aonde quer, a hora que quer. E o Mauro Cid atribui aí a Bolsonaro o gabinete do ódio. Essa notícia chegou ontem numa matéria da revista Veja, mas agora ela se detalha com o Mauro Cid focando a delação da criação de um gabinete do ódio no Palácio Planalto. O que seja o gabinete do ódio é um setor criado dentro do Palácio do Planalto para tentar destruir reputações, intimidar opositores. Além de espionar opositores, o Bolsonaro ainda tratava de intimidá-los na internet. E o maior tribunal do país elege hoje o seu novo presidente, e é uma mudança que deve afetar muito o Brasil, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo é, como já diz a matéria, o maior do país. E Guilherme Gonçalves Stranger, atual vice-presidente, e Fernando Antônio Torres Garcia, corregedor-geral de Justiça, disputam esse cargo no topo de uma corte que conta com 357 desembargadores. Isso vai afetar de alguma forma a vida de grande parte dos brasileiros. E o Brasil teve em média 5 GLOs por ano desde 1992, e nenhuma delas funcionou. Lula e Fernando Henrique são os que mais recorreram
a esse acionamento dos militares, há que reconhecer, mas na verdade eles não tinham alguém como Flávio Dino à frente dessa ação, o que coloca em xeque, evidentemente, a ida dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, parece cada vez mais que pouco vai restar a Lula, porque a missão no STF transcende qualquer outra. A missão desse ministro que Lula quer colocar no Supremo, ela é para defender a democracia. Porque sem democracia não vai ter nada nesse país. E acredite, minha amiga, meu amigo, a democracia no Brasil segue sob ameaça. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.